pessoal, aqui é a Grazi e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, Minha História de Amor com Chorão, escrito pela viúva do Chorão, né, do Charlie Brown Jr., que é a Graziella Gonçalves. Ela escreveu esse livro em 2018, foi lançado, então ela escreveu aí uma biografia, uma autobiografia, e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre esse livro, que eu gostei muito de ter lido, de ter conhecido mais um dos meus ídolos aí da música, que foi o Chorão, que foi o Charlie Brown. Eu gostava muito da banda, então eu vim conversar com vocês um pouco sobre, né, o que tem aqui dentro desse livro. Mas antes disso, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Se for novo aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nada que eu postar por aqui. Se ainda não segue o Adoro um Livro no Instagram, o arroba está aparecendo aqui para vocês, também tem um link lá no box de informação, assim como os links para as outras redes sociais, tá? E se for adquirir esse livro ou qualquer outro item no site da Amazon, outro livro, qualquer outra coisa que exista para compra lá no site da Amazon, não se esqueça de adquirir com o meu link, que também está aqui no box de informação, e adquirindo por ele vocês ajudam muito no crescimento do canal e não pagam nada mais por isso. Agora vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. Bom, gente, como eu disse pra vocês, eu era muito fã de Charlie Brown Jr., ainda escuto muito as músicas deles. E eu gostava muito mesmo de ir, assim, a vários shows, sabe? Desde que a banda surgiu, eu fui em vários shows, sabe? Do Charlie Brown. Então eu gostava bastante. E assim que saiu esse livro, eu fiquei muito interessada, eu coloquei ele na minha lista, mas só consegui comprar ele na Black Friday, que eu adquiri esse livro, então. E só agora, em março, eu consegui fazer a leitura dele. Então, era um livro que eu queria muito ler. Eu li, gostei e hoje vim conversar com vocês sobre ele. Aqui nós vamos conhecer então a história, primeiro, né, a história de Graziella. Ela era a mulher de Chorão, né, então ela virou a viúva dele e ela quis trazer aqui pra gente um pouco sobre a história dela, sobre a história dela como ela conheceu o Chorão, como foi a trajetória deles até a banda fazer sucesso e até então o Chorão morrer. Então aí ela conta um pouco da infância dela, da adolescência dela, das dificuldades que eles tiveram financeiramente falando, e ela sempre foi uma pessoa musical, sabe? A família dela ali, a avó dela, se eu não me engano, os avós dela, sempre escutaram muitas músicas, então ela cresceu nesse mundo da música, ela cresceu ouvindo muita música, gostando de muita música, MPB, bossa nova, sabe? Esses gêneros, né, musicais. E aí ela acaba, então, crescendo, amadurecendo e acaba, então, conhecendo o Chorão. Como eles se conhecem? Um belo dia que ela está andando ali pelo calçadão, eles moram em Santos, tá, gente? Do litoral ali de São Paulo. Eles moram na cidade de Santos. Ela cresceu lá, ela nasceu lá. E ela acaba, então, um dia sempre ouvindo ali falar sobre o Chorão, o skatista, o cara que tá com uma banda ali na garagem, um cara que é marrento, um cara que é briguento, um cara mal-humorado e blá blá blá. E ela fala, gente, quem é esse cara, sabe? O que ele tá fazendo? Um cara que pegava muitas mulheres, um cara daquele jeito, um cara que já tinha ter filho. Então ela falou, o que eu quero, sabe? Conhecer isso, eu quero ver quem é, mas sem interesse nenhum. Até que um dia ela está passeando, ela está fazendo uma caminhada pelo calçadão junto com a mãe e ela acaba dando de cara com o Chorão. Ele passa por ela, os dois se olham, se cumprimentam, porque é uma cidade pequena, né, gente? É uma cidade praiana, uma cidade litorânea. Então praticamente todo mundo se conhece, sabe? Aquela coisa de pelo menos ouviu falar, já viu, e fulano que conhece cicrano e que te conhece, então tem aquela coisa. E aí os dois acabam se olhando, ela acaba, né, nossa, ele não é de se jogar fora, nossa, ele, né, bonito e me chamou a atenção e tudo mais, e a mesma coisa acontece com ele acha ela linda, assim que ele bate os olhos nela. E aí que, tudo bem, passou e tal, alguns dias depois ela acaba saindo pra um bar, uma boate que tá bem ali famosa na época, e aí que quando chega lá, ele está lá. E os dois ficam conversando, eles se conhecem bastante e ela precisa ir embora. E aí que surge aquela música, Proibida Pra Mim. Ele acaba escrevendo essa música por causa dessa conversa deles no bar, por causa desse encontro deles no bar. Realmente é ali que eles se conhecem. Então a letra Proibida Pra Mim foi escrita pra ela nesse momento em que eles realmente se conhecem no bar. Ela vai embora, ele pede ela, antes dela ir embora, ele pede ela o telefone dela, ela acaba falando que não, se ele quiser, ele vai ter que suar pra
conseguir o telefone dela, porque nessa época, gente, ela namorava. Ela estava, assim, terminando um relacionamento. Tanto ela quanto o namorado, na época, eles não queriam mais estar juntos. Eles estavam em outras vibes, sabe? Cada um estava num caminho. Então, mas eles ainda estavam, assim, juntos. Eles eram mais amigos do que namorados. Então, por conta disso, ela não deu o telefone para ele. Ela não queria desrespeitar o até então, pelo menos publicamente, namorado dela. E aí que ela fala não pra ele, vai embora, e no dia seguinte, de manhã, ele liga pra ela e fala: Graziella, aqui é o Alexandre, porque pra quem não sabe, gente, o Chorão chamava, né, Alexandre. Aqui é o Alexandre, a gente se conheceu ontem no bar e blá blá blá, consegui seu telefone, estou indo comprar pizza, se eu não me engano é nesse dia mesmo, estou indo comprar pizza pro pessoal da banda que a gente tá aqui ensaiando, e você quer ir comigo? E ela pega e fala, vamos. Aí eles se encontram, vão lá comprar pizza, e aí eles se conhecem mais ainda, porque eles vão andando e tudo mais. E aí, gente, eles começam, então, ela termina com o namorado dela, então, nesse dia mesmo. Os dois acabam terminando, porque realmente ela ficou atraída pelo Alexandre, ela ficou atraída pelo Chorão ali naquele momento que os dois ficam conversando no bar, e mais ainda quando eles saem ali caminhando pra comprar as pizzas, né, o pessoal da banda. E aí que eles conversam muito, ela acaba ficando muito interessada por ele, e ele mais ainda por ela. Ele acha ela maravilhosa, ele acha ela uma mulher incrível, ele acha ela muito inteligente, e ele, putz, eu quero essa mulher pra mim, sabe? E aí que os dois começam, então, uma amizade, dessa amizade começa um relacionamento, e aí que o Chorão também tem muitos problemas na família dele, ele não era nada rico, nada, passou por muitas dificuldades, é o que ela relata aqui. Eles passaram por muitas dificuldades mesmo financeiras. Os pais dele eram separados desde que ele se entende por gente. A mãe acabou assim ficando doente, não tinha praticamente quem olhasse por ela, então ele tinha também essa preocupação. Pra quem não sabe, o Chorão não é de Santos, tá? Ele não nasceu em Santos, ele nasceu em São Paulo. E aí depois que ele foi pra Santos, mas ele se dizia santista porque ele gostava muito de Santos. Foi ali que tudo começou, sabe? Realmente tudo começou. A vida dele começou em Santos. E ele era, gente, todo mundo sabe, quem conhece a história, ele era, assim, apaixonado pelo skate. Apaixonado mesmo por skate. Então, assim, ele praticamente começou sendo conhecido como skatista, como o cara do skate. Todo mundo conhecia ele como Chorão, o cara do skate. E o apelido veio também disso. O pessoal ali, né, a galera dele, ele sempre tava reclamando de algo. Ele era marrento, então ele tava sempre reclamando de alguma coisa, tava sempre choramingando por alguma coisa. E aí veio o apelido Chorão, o pessoal deu pra ele ser um Chorão, e aí ficou. Então nós vamos conhecer aí a Graziella contando como tudo começou realmente, sabe? Porque o Chorão, ele acabava assim não tendo nem praticamente onde dormir, até que ele conseguiu alugar uma kitnet ali, um lugarzinho ali, era quarto e sala, e aí, ali que ele começou, ali que ele teve um teto pra chamar de seu, mas era tudo muito complicado, porque ele não trabalhava, gente, ele vivia da música, ele vivia de fazer algumas coisas, ele vivia ali da banda dele que se apresentava, tinha o pai dele que ajudava muito ele, e aí surgiu a Graziella na vida dele, e ela trabalhava numa loja de roupas, era uma loja de roupa, se eu não me engano. E ela acabava, como eu disse pra vocês, ela ficou muito apaixonada por ele. Os dois eram muito apaixonados. Eles eram, assim, aquela verdadeira coisa de alma gêmea. Então ela acabou ajudando muito ele, acabou pagando muitas contas pra eles. Ela conta aqui uma época de que eles precisavam dividir um cachorro quente, porque eles não tinham mais dinheiro pra outra coisa a não ser dividir um cachorro quente, sabe? Quando eles queriam fazer alguma coisa diferente. Então ela falou que esse início do namoro deles, esse início do relacionamento deles foi muito difícil. Foi muito complicado financeiramente falando. E era o sonho do Chorão que o Charlie Brown desse certo. Era o sonho do Chorão que o Charlie Brown fizesse sucesso, fosse reconhecido, que a banda fosse realmente conhecida. Só que nessa época, logo que eles começaram, não era esse Charlie Brown com essas músicas que a gente conhece hoje. Eles cantavam em inglês, era um rock mais pesado em inglês. E aí que não dava certo, porque não era o estilo, assim, hoje a gente vendo o Charlie Brown, a banda e tudo mais, o Chorão cantando ali, as músicas que realmente fizeram sucesso, fizeram o Charlie Brown ir pra frente, a gente vê que não tem nada a ver eles cantando em inglês, sabe? Não tem nada a ver a banda com rock em inglês. Eles são um pop rock com as músicas que eles fizeram sucesso, ponto. E aí ela conta isso, que eles ficavam ali ensaiando e tentavam fazer shows, mas não dava muito certo. Até que
que o dia que ela viu que ia ter um show do Planet Hemp, se eu não me engano, e ia ser na cidade vizinha, e ela acabou entrando em contato ali com o pessoal e explicou tudo, que tinha uma banda que tava começando, que era uma banda local, que ia ser legal se abrisse o show do Planet Hemp e tudo mais. E aí eles toparam, tudo bem, pode vir o Charlie Brown fazer a abertura do show do Planet Hemp. Aí ele conheceu o D2, e aí o D2 já conhecia, já tinha ouvido falar dele, tanto é que quando ele chega lá, ele, você que é o cara do skate e tudo. E aí eles dois acabam ficando amigos, e o Charlie Brown abre o show do Planet Hemp pra meia dúzia de gatos pingados, mas ali já era alguma coisa, já era um começo pra eles. Até que a Graziella convence ele a tentar mudar o gênero. Ela começa a ouvir outras bandas, outras músicas e tudo mais. Fala, putz, por que vocês não tentam fazer outra coisa? Contar da vida de vocês, contar a história de vocês. E ele meio que reluta, mas entende o que ela quer dizer. E aí ele pega e começa a escrever as músicas. E a primeira música que ele escreve é A Proibida Pra Mim. E aí que ela, assim, gente, querendo ou não, ela foi assim o pivô pra tudo começar. Ela foi o início de tudo. Ela foi a mulher, assim, forte, guerreira e determinada, que já que ele quer que essa banda dê certo, eu vou ajudar ele com todas as minhas forças que isso dê certo. E ela foi atrás. Ela foi atrás muito, muito mesmo. Então ela faz eles gravarem uma fita, que na época era uma fita cassete, eles mandam lá para um produtor musical, o produtor musical gosta dessa versão nova ali do Charlie Brown, acaba chamando eles pra fazer um ali, pra conversar e tudo mais. Eles acabam conseguindo fechar um contrato, acabam gravando esse CD, né? Na época, 96, 97 já era CD. E aí que tudo realmente começa. Proibida Pra Mim estoura de uma forma muito bacana. Foi assim que eu conheci também, porque estourou nas rádios. Você ligava o rádio, já tinha lá cantando Proibida Pra Mim. E aí eu me interessei muito, e aí vieram outras músicas. E, gente, é uma história muito bacana, sabe? É uma história de superação, é uma história de força, é uma história de, sabe, ser guerreiro mesmo e de realmente ir atrás do que você quer, atrás do que você idealiza. E foi assim com o Chorão, foi assim com a Graziella. Os dois realmente foram atrás, foram, assim, fortes, muito fortes e resilientes, sabe? Essa é a questão. Eles não desistiram em momento algum. E aí que começa a fazer muito sucesso, só que o pessoal da banda, eles não aceitavam que o Chorão que mandasse. Não aceitava que o Chorão que fosse à frente de tudo. Eles também queriam tomar a frente das coisas. Só que, gente, a gente tem que colocar a mão na consciência e ter a noção de que sem o Chorão, Charlie Brown não teria ido pra frente. Sem o Chorão, Charlie Brown não existiria. Porque ele, além de cantar, ele compunha, ele que segurava as tretas, nem sei se eu posso falar essa palavra, as merdas que aconteciam, sabe? Ele que ia a público, ele que dava entrevista, ele que tentava, abafar as coisas que eram ditas sobre a banda, as coisas más, e ele que ia atrás, sabe? Então era ele o líder da banda e ponto final, era ele que tinha que mandar, era ele que... E em momento algum foi dito que ele ganhava mais que os outros integrantes da banda. E isso foi um estupim que o Champion, que era um dos integrantes, era um dos amigos do Chorão, ele foi a público falar que estava saindo da banda por causa disso, sabe? Porque o Chorão mandava, o Chorão fazia, o Chorão acontecia e o Chorão ganhava mais que todos os outros integrantes. E isso era uma mentira, pelo menos assim, pra quem acompanhava, pra quem, sabe? Era mentira, gente. Eu não sei, assim, porque eu não tava lá, não vi aquilo, não conhecia eles pessoalmente, mas até onde a gente sabe como fã, era mentira, sabe? E a própria Graziella diz isso aqui no livro, falando que nunca, sempre foi dividido igualmente a todos os integrantes da banda. Até porque eles começaram junto, até porque eles eram amigos, até porque eles sofreram tudo junto, sabe? Eles ficaram ali o tempo todo juntos. Não tinha por que o Chorão querer ganhar mais do que eles, mesmo ele compondo e mesmo ele indo atrás de tudo. Mas aí começaram as brigas, até que o Charlie Brown foi cada um indo pro seu lado, e ele ficou muito triste na época e tudo mais, deu uma pausa ali no Charlie Brown, e depois ele chamou novas pessoas pra fazer ali, e retomaram o Charlie Brown. Só que pro Chorão, isso que aconteceu de 2 ou 3 integrantes terem saído da banda, e principalmente o Champion, que era um cara que ele tirava o chapéu, porque ele era, assim, um ótimo baixista, e os dois eram amigos, ele realmente respeitava o Champion, e aí ele ficou muito deprimido, gente, ele ficou muito triste, e isso fez com que ele começasse
a beber muito, começar a se achar que o que ele estava fazendo, sabe? Pra que ele estava nisso? Se realmente era o que ele tinha que fazer. E ele começou a duvidar dele mesmo por causa de muitas coisas que estavam vindo na mídia, que estavam vindo à tona, entrevistas que os outros integrantes que tinham saído estavam dando e falando muitas coisas que não eram verdades. Então ele começou a ficar muito triste com isso, muito deprimido com isso. E por conta dessas brigaiadas todas, ele começou a beber mais do que deveria e a se drogar. Então assim, ele estava num ponto de depressão que ele precisaria de ajuda, mas ele não quis ajuda. Ele não quis. Ele falou que não precisava, que ele sabia a hora de parar, que é o que todo mundo que é viciado acaba falando. Então ele não quis ajuda, ele não quis ir atrás de ajuda. A Graziella tentou de várias formas que ele fosse atrás de ajuda e ele não foi. Então assim, mesmo assim, o Charlie Brown tava fazendo muito sucesso mesmo, tava lançando um CD atrás do outro, sabe? Muitas músicas estavam estourando, estavam virando hits mesmo na época, até que o Champion e o outro integrante da banda resolveram voltar pra banda, pediram desculpa, eles conversaram, se entenderam e voltaram pra banda, mas o Champion não aceitava. O Champion brigava o tempo todo e foram brigas, muitas brigas. Quem é da época, quem acompanhava aí as reportagens, as revistas e os jornais, sabe do que eu estou falando. Eram muitas brigas. Sempre saía uma matéria, sempre saía uma notinha falando das coisas que aconteciam ali por trás das cortinas. E aí que o Chorão não tava aguentando mais e foi só se afundando em droga, da própria banda ficar assustada com o tanto que ele estava consumindo. E a Graziella tentou de todas as formas, até que ele vira pra ela e fala: eu preciso de um tempo. Ele deixa uma carta pra ela: preciso de um tempo, preciso ficar sozinho, não me procura, eu vou voltar. E ele vai pra um hotel, se hospeda em um quarto de hotel e fica trancado nesse quarto de hotel, só cheirando, fumando, bebendo, até que ela consegue, junto de um advogado, da empresária e tudo mais, e do médico psiquiatra, a conseguir internar ele à força, sabe? À força, assim, eles conseguem ali tipo uma intimação, alguma coisa assim, eu não entendo dessas coisas, gente. E eles conseguem, tipo, interditar ele pra conseguir fazer com que ele faça um tratamento mesmo que à força, mesmo sem ele querer. Só que ele já tá tão doidão, ele já tá tão entregue ali às drogas, que ele simplesmente fala pro porteiro, pras pessoas ali do prédio, do hotel onde ele está, que ela é louca, que ela não aceita o término do casamento deles, que por isso que ela está fazendo isso, e que ele nem vai sair do quarto pra ele poder chamar a polícia e tirar todo mundo dali. Então ele não aceita, ele nem deixa ela subir. E aí que um dia depois, 2 dias depois, não me recordo, ele aparece morto. Então assim, gente, é uma coisa, a família dele acabou acusando ela, falando que ela foi negligente com ele, que ela abandonou ele, muitos fãs também falaram isso, só que na época ela chegou até a dar uma entrevista falando que ela tentou de tudo, aqui também ela fala, ela tentou de tudo. Gente, isso aqui que eu tô falando não é nem metade do que ela fala aqui no livro, sabe? Tem muitos detalhes, então eu acho que vale muito a pena você ler, mesmo que você não goste da banda, ou que você não acompanhe uma banda, que você nem saiba quem é Charlie Brown Jr., eu acho que pela história de vida dos dois, vale a pena, sabe? Pela curiosidade de saber um pouco mais, vale a pena a leitura. Então assim, gente, foi em 2013, se eu não me engano, que isso aconteceu. Ele acabou morrendo em março de 2013. Está fazendo o quê? 11 anos já que ele morreu. E eu lembro que na época eu fiquei muito triste. Eu cheguei a chorar, porque eu falei, gente, eu não acredito, sabe? Que ele fez isso com ele mesmo. E passa, acho que 6 meses depois, o Champion tira a própria vida, porque ninguém sabe, né? Mas, sei lá. E aí que realmente Charlie Brown acabou de vez, porque o líder do Charlie Brown, o vocal do Charlie Brown, a pessoa que compunha as músicas do Charlie Brown, tinha morrido. 6 meses depois, o baixista, uma pessoa também que tinha muito ali poder na banda, tira a própria vida. E aí que o Charlie Brown acabou, gente. E assim, é uma história de vida muito forte, muito de luta mesmo, de querer ir atrás do que você quer, de, sabe, de conseguir o que você quer, de realizar os seus sonhos. Isso aqui é uma lição de vida, sabe? É uma lição de vida de você, se você tá mal, vai atrás de ajuda, sabe? E ele não quis. Se ele tivesse realmente baixado a cabeça e ouvido a mulher dele, talvez ele estaria aí até hoje. Mas ele não quis, ele preferiu se isolar, se entregar às drogas, se deprimir completamente e ficar ali no cantinho dele até ele sofrer uma overdose e morrer. Então, foi o que ele preferiu. Cada um tem sua escolha, né? Estamos aí num livre-arbítrio, cada um segue seu caminho, cada um tem as suas escolhas e foi o que ele quis. Ele quis
se entregar às drogas e acabou morrendo por conta disso. E a mulher dele hoje, ela trabalha, ela não casou de novo, ela diz que não quer mais se envolver com ninguém, porque realmente, gente, o Chorão foi o grande amor da vida dela. Os dois ficaram juntos por muito tempo mesmo. É um livro que você precisa ler, gente. Você precisa ler pra você entender um pouco mais da história dos dois, pra você entender um pouco mais da história dele também, dela, sabe, das questões que os dois tiveram, das brigas que os dois tiveram e do relacionamento dos dois, que, querendo ou não, por mais brigas que tiveram, por mais divergências que os dois tiveram, você vê que um realmente amava o outro, assim, incondicionalmente. Era um pelo outro e a gente não tem dúvidas nenhuma disso. E é um livro que eu gostei muito de ter lido, gostei muito de ter conhecido um pouco mais, de ter relembrado coisas aqui que até então eu tinha esquecido, de músicas que, assim, eu amo muito, sabe? Muito mesmo. E é isso, gente. Eu acho que eu falei demais já. E se você ainda não leu, leia. Se você é curioso, fã, qualquer coisa, gente, leia, porque é uma história bem bacana de ser lida, tá? O link vai estar aqui no box de informação, então se você quiser adquirir esse exemplar, é só clicar no link aqui que você vai ser direcionado direto lá pro site da Amazon e adquirindo por esse link vocês ajudam muito aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você já leu esse livro, me conte aqui nos comentários. Se ficou interessado em ler também, me conte. E se gostou do vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos. E se for novo aqui, se inscreva. Beijão e até o próximo vídeo.